Listening é a coisa mais importante no idioma, né? Se você está aprendendo uma língua e você não está ouvindo a língua, vai ser muito difícil você conseguir assim atingir um nível de fluência, né? Um nível de conversação na língua. E por vários motivos, né? Um dos principais motivos que eu acredito que o listening ele colabora muito, né, para a melhora da nossa pronúncia e no processo de aprendizado é você entrar na frequência da língua. E o que isso significa você reconhecer a frequência da língua? É tipo você familiarizar o seu cérebro com o ritmo com que as pessoas falam, com a entonação da língua, né? Então assim, o português ele tem um ritmo diferente do inglês, por exemplo. Então, no inglês você vai falar as palavras actually, accomplished, simplicity. Então tem vários, esse alto e baixo, essa variação, né, de altos e baixos da língua é o que é a frequência, né? Também o ritmo de fala, onde você dá as pausas. Então você percebe que no inglês às vezes as pessoas falam muito né? No português aqui, nossa, eu sou de São Paulo, né? As pessoas falam muito né aqui, né ali. Então você começa a pegar palavras, pausas, ritmos, tons altos e baixos, né? Então isso é frequência da língua. E quando você passa longas horas, né, ouvindo, imerso na língua, o seu cérebro ele começa a se familiarizar com o ritmo. Então esse é um dos principais motivos que eu passo longas horas, né, consumindo o conteúdo em chinês, conteúdo em áudio, tá? E então existem duas formas de você consumir, né, de você praticar o listening. O primeiro é o listening passivo, né, e o listening ativo. O listening passivo é o que eu mais utilizo, é o que eu passo mais horas, né, fazendo, porque o listening passivo é quando você não está direcionando a sua total atenção para aquilo. Eu estou simplesmente colocando input no meu cérebro, né? Eu estou deixando informação de chinês entrar na minha mente, então eu estou fazendo outras coisas. Então muitas das vezes eu vou correr, eu estou ouvindo músicas em chinês, né? Aí quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é colocar no ouvido e ir ouvindo podcast, ou eu ouço a rádio. Tem esses aplicativos de rádio online que são excelentes para você pegar conteúdo nativo, ok? Conteúdo nativo. E eu ouço enquanto eu estou fazendo café, né? Eu vou fazendo meu exercício e eu estou lá, estou ouvindo. E isso é muito bom para eu me familiarizar com a frequência, com o ritmo de fala, né? E também eu começo a perceber, reconhecer palavras que eu já conheço, né? Eu começo a entender frases, né? Eu começo a entender contexto, né? Então, quanto mais você repete uma informação, mais eficiente ela se torna, né? Mais detalhes você consegue perceber. Então, às vezes eu pego um podcast de 1 hora e eu vou ouvir esse mesmo podcast talvez 10, 15, às vezes 20 vezes se for necessário, né? Porque cada vez que eu repito essa informação, eu pego uma palavra nova, às vezes eu começo a entender um contexto que antes eu não estava entendendo. Então, o listening é muito importante e esse é o estilo do listening passivo, quando você não está conscientemente focando a sua atenção no que você está ouvindo. Agora, tem o listening ativo, que é quando realmente eu sento e eu vou estudar um texto, eu vou estudar uma palestra, né? Então, eu tento evitar o máximo de tradução possível, tipo, principalmente aquelas traduções ao pé da letra, sabe? De você tentar entender o que significa cada palavra. Eu acho que isso é uma forma lenta de se aprender e muito ineficiente, principalmente porque quando você faz isso, você tende a sempre estar pensando ali, sempre pensando no português, né? Então, qual é uma forma que, na minha opinião, é muito mais eficiente de você estudar um texto? Primeiro que eu pego conteúdo que ele é explicativo, né? E que ele fala de um tema. Por que isso? Porque a pessoa ali ela vai repetir várias palavras as mesmas coisas. Então, por exemplo, eu vou lá no YouTube, pego uma palestra de TED Talks e o cara tá falando de, sei lá, inteligência artificial. Então eu sei que esse termo inteligência artificial, computadores, algoritmos, eu sei que essas palavras vão aparecer com muita frequência no texto, certo? Então é até bom você já pegar um tema de algo que é do seu interesse, entendeu? Porque você vê que as palavras vai repetir bastante. Então eu pego esse texto e eu traduzo esse texto, eu jogo esse texto no Google, certo? E eu leio o texto em português ou eu leio o texto em inglês. Eu tenho percebido que quando você faz a tradução do chinês
do chinês pro inglês, ok? A tradução faz mais sentido, ela é mais coerente. Mas no português também funciona se você não sabe inglês. Então eu leio o texto, eu leio a palestra do cara em português. Beleza, eu li, agora eu sei do que ele está falando. Né? Eu tenho uma ideia do assunto, do tópico, né? Das frases que ele está falando. Agora eu esqueço essa tradução, ok? E eu fico agora ouvindo esse texto várias e várias vezes. E galera, acredite ou não, é incrível como você começa a entender o texto, sem necessariamente estar traduzindo palavras por palavras, ok? Quanto mais você vai repetindo, você vai se lembrando, você sabe do que ele está falando, você tem uma noção, ok? Se você tiver vídeo também, muitas das vezes as palestras têm vídeo, tem slides, então você é capaz de ver imagens, né? Isso ajuda muito no processo de aprendizado. E esse é o listening ativo. Então eu sento para ouvir o áudio. Eu sento, quando é vídeo, eu sento e eu assisto a palestra. Literalmente, eu assisto, eu vejo, eu presto atenção na expressão do rapaz. Eu sei momentos que ele tá enfatizando algo, né? Eu sei quando às vezes em expressões sarcásticas. Você começa a pegar sinais da língua que ajuda muito no processo de aprendizado e no processo de compreensão, ok? Então assim, de novo, se você quer aprender chinês, se você quer aprender um idioma e você não investe no listening, vai ser muito complicado para você desenvolver a fluência, porque o primeiro passo para você conseguir falar, você precisa ouvir. Isso vai ter um impacto na sua pronúncia, né? Porque a partir do momento que você consegue ouvir com mais precisão, aí sim você consegue reproduzir. No entanto, que as palavras hoje que você tem dificuldade em pronunciar são aquelas palavras que você também tem dificuldades em ouvir de forma precisa. É exatamente por isso, se você não consegue ouvir de forma precisa, você jamais vai conseguir reproduzir de forma precisa. Então o primeiro caminho é ouvir. A gente sempre vai entender uma língua mais do que a gente consegue falar, ok? A gente sempre vai entender mais a língua do que a gente consegue falar. Então hoje o meu nível de conversação de inglês é fluente, mas o meu nível de compreensão de inglês é muito mais superior do que o meu nível de reprodução. Faz sentido? Então, por exemplo, um exemplo disso, eu estou lendo um livro científico agora, então eu consigo compreender as palavras que estão aqui nesse livro em inglês, né? Mas isso não significa que eu consigo reproduzir todo esse vocabulário aqui numa conversação, por exemplo, entendeu? Então, o primeiro passo para você melhorar a sua pronúncia, né? Para você melhorar a sua compreensão é listening. Se você não estiver ouvindo, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você está fazendo, alright? So, if you really want to master the language, if you really want to accelerate your learning process, please increase the number of hours you spend listening to that language, alright? Does it make sense? I hope it does, alright? Thank you very much for watching this video. Se você ainda não está inscrito no canal, subscribe to the channel, give me the thumbs up, alright? And I will see you next time. Cheers!